Gente, boa noite. São 18h30, nós vamos dar início à nossa palestra de hoje. E aí, antes da gente começar, eu gostaria de avisar que hoje nós também estamos realizando nessa casa o nosso Festival de Massas, que é para ajudar nas obras assistenciais que nós realizamos nessa casa, com as famílias que nós atendemos dentro do trabalho de assistência e promoção social espírita, que são 25 famílias da Associação de Catadores da cidade de Piripiri. E normalmente a gente realiza esses eventos para ir mantendo o trabalho que a gente realiza com elas, distribuição de cesta básica, agora para o Dia das Mães a gente vai ter a comemoração do Dia da Família junto com eles. Então a gente está fazendo o evento para poder colaborar com essa atividade, tá bom? Hoje, particularmente, nós não vamos ter o passe nas cadeiras lá dentro, mas o passe vai acontecer aqui no auditório, porque as meninas estão organizando lá o Festival de Massa. E aí aquelas pessoas que estão em tratamento, que estão passando pelo tratamento do passe 2, que acontece lá na maca, isso vai acontecer normalmente para a gente não perder a continuidade do tratamento espiritual de vocês, tá certo? Então, antes de mais nada, eu vou ler aqui uma mensagem do livro Minutos de Sabedoria, do Torres Pastorino, a mensagem 109, que, como nada é por acaso, a mensagem diz assim: a morte não existe. O que se dá é apenas uma transformação em nossa maneira de ser. Não espere que depois desta exista outra vida. Não, a vida é a mesma. A vida eterna que já está sendo vivida por todos nós. Depois da morte, continuamos a ser o que já fomos. Portanto, procure ser agora, antes da morte, aquilo que você deseja continuar a ser depois dela, porque a morte não existe. Vou fazer a nossa prece inicial. Como nós estamos começando hoje a campanha da família, que nós realizamos todos os anos no mês de maio. Se vocês tiverem observado a programação do Centro Espírita Irmã Sheila, todos os temas desse mês, eles dizem respeito a um tópico que nós vamos tratar com relação à família dentro dessa perspectiva, dessa visão espírita. E hoje a gente vai falar sobre o luto do coração materno, que é um tema sensível e é um tema que toca, muito particularmente a muitas pessoas, as mães, os filhos e a família de um modo geral, porque o luto é um processo pelo qual todos nós já passamos ou passaremos um dia. Então vamos fazer nossa prece inicial. Pedir para aqueles que desejarem fechar seus olhos, respirar lenta e profundamente, se permitir viver o aqui e o agora, aquietar os corações e visualizar a imagem doce de Maria de Nazaré, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, a condutora de todas as tarefas de socorro e de auxílio no mundo espiritual. Rogar a ela que, através dos seus servos, aqueles que servem a ela amorosamente, que eles possam, nesse momento, nos envolver em uma chuva de luz, de paz e de bênçãos, para que nós possamos, unidos e reunidos na mesma sintonia, guardar em nossos corações as meditações, as reflexões que realizaremos e construiremos juntos nesse ambiente de paz que foi preparado especialmente para esta noite. Mãe querida, que Tu possas acalentar os nossos corações e nos envolver na paz bendita da Tua presença, não só hoje, mas sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, todos nós sabemos que o luto é um assunto
pouco tratado na sociedade ocidental. De um modo geral, no mundo em que nós vivemos, especialmente no Ocidente, e quando eu falo do Ocidente, eu estou falando de tudo aquilo que não é o Oriente, que não é o Japão, que não é a China, que não é a Índia, que não é a Indonésia, que não é o Paquistão. Quando a gente fala do Ocidente, nós estamos falando dessa realidade de um povo como nós, brasileiros, que fomos educados, na grande maioria das vezes, a rejeitar a ideia da morte. Nós crescemos sendo educados de tal maneira que a morte assombra, a morte desestrutura, a morte apavora, a morte amedronta e a morte muitas vezes escandaliza. Nós fomos educados, brincadeirinhas aqui no meio. Nós fomos educados pelos nossos avós, pelos nossos pais, a não falar sobre a morte. Quantas vezes, quando se toca nesse assunto, alguém diz assim: não fala sobre isso que atrai. Não é bom falar sobre isso porque isso atrai. E é inevitável lembrar que se nós nascemos, crescemos, nos constituímos como criaturas adultas e envelhecemos, o processo natural é o retorno para a pátria espiritual. Só que nós evitamos falar desse assunto. É um assunto interditado. Não se fala sobre ele. E quando a gente fala sobre ele é quando o tema da morte chega até o nosso lar, até a nossa família, até os nossos amigos, ou chega ali próximo da gente. Consequentemente, se a morte é um assunto sobre o qual nós não tratamos, evitamos inclusive falar dele, porque nós criamos a ilusão, e isso é uma ilusão, de que nós vamos viver para sempre, de que nós sempre estaremos aqui, nessa presença física. Nós temos essa ilusão. Se nós evitamos falar sobre a morte, porque acreditamos que jamais morreremos, falar sobre o luto, a gente ainda fala menos ainda. Porque existe, inclusive, um preconceito, uma ideia preconcebida de que se falar do luto é fraqueza. Falar que eu estou sofrendo, que está doendo, que eu sinto saudade, incomoda quem ouve. A gente acha que falar sobre a dor da ausência de alguém que amamos, porque como diz a Cláudia Quintana, que é uma estudiosa em cuidados paliativos, uma grande estudiosa do luto, ela diz que o luto é o amor que permanece. Porque da mesma forma que a dor do luto é devido ao fato de eu amar alguém, é esse mesmo amor que vai minimizar a dor do luto, que vai fazer com que essa dor ela vá diminuindo ao longo do tempo. Mas se a gente evita falar da morte, a gente rejeita o assunto luto. A gente suporta muito bem alguém falar da dor da ausência de um ente querido a primeira semana, a segunda semana, o primeiro mês, o segundo mês. Dali para frente, quando chega no terceiro mês em diante, a pessoa permanece relembrando, chorosa, retomando velhas memórias daquele que partiu, a gente acha que a pessoa está exagerando, que já deveria ter passado, que é melhor se calar, porque já passou, já aconteceu. E a própria psicologia nos diz que é natural um luto em uma pessoa adulta de até 6 meses, de até 12 meses. É natural. É um ciclo. Imagine o último aniversário que você passou com aquela criatura, ou o último aniversário que você viveu daquela pessoa, ou se a pessoa não partiu próximo ao aniversário, o último dia das mães, o último Natal que a gente viveu com aquela pessoa. Quando é que o ciclo se completa? Quando eu chegar no próximo aniversário, quando eu chegar no próximo Natal, quando eu chegar no próximo dia das mães.
esse ciclo ele vai se fechando. E é um ciclo. Por isso que o luto, que é esse processo, o luto não é uma doença, porque por causa da categorização dos transtornos mentais, em alguns momentos, apressadamente, a gente se arrisca a dizer que a pessoa que está enlutada está depressiva. Não, não é uma depressão, é um luto. E o luto ele é natural, ele é social, ele é psíquico e ele é um processo. Por isso que o luto é considerado uma experiência natural e social de adaptação a uma perda significativa. É alguém que eu amo, é alguém com quem eu convivo. A ausência física daquele ente querido vai me proporcionar tristeza, choro, saudade, aflição em alguns momentos, angústia. Em dados momentos eu não vou saber dar um nome ao que eu estou sentindo. Mas o processo, esse processo todo, ele é um processo adaptativo. Porque quem relata situações de luto, normalmente lembra que a coisa mais difícil do luto é você acordar e não ter a pessoa circulando pela casa. A voz da pessoa no telefone. A pessoa dividindo com você as atividades do dia a dia, do teu cotidiano. Porque o que mais massacra no luto é o cotidiano. Era o cotidiano que se tinha com aquela pessoa. Era o dia a dia que se tinha, que se compartilhava com ela. É o que vai fazer mais falta. Por isso que é adaptativo. É adaptativo. Eu ouvi um relato de uma pessoa recentemente me dizendo que o marido dela fazia hemodiálise todas as quartas-feiras. E logo depois que o marido dela faleceu, especialmente ali nos primeiros 15 dias, ela saía do trabalho, que era o hábito dela fazer, saía do trabalho na quarta-feira para buscar o esposo na clínica de hemodiálise. Ela disse: Adriana, durante quase um mês, todas as quartas-feiras eu saía do trabalho e eu parava na porta da clínica e ficava me perguntando: meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Porque era o cotidiano, era o dia a dia. E a gente vai passando por esse processo de adaptação da ausência física. E de vez em quando, porque o luto é um processo e ele é um amor que se estende, de vez em quando, mesmo tendo se passado 1 ano, 2 anos, 3, e no caso do coração de uma mãe, pode ser passar a vida inteira. De vez em quando vai vir aquela memória e eu vou chorar novamente. E eu vou sentir toda aquela dor de novo. E é natural que seja assim. No coração de uma esposa, no coração de uma filha. E em alguns processos da nossa caminhada, nós chegamos numa etapa da nossa vida que nós deixamos de ser filhos dos nossos pais e passamos a ser mães e pais das nossas mães e dos nossos pais. O papel se inverte. E esse coração que alimentou esse sentimento de maternidade pelo próprio pai, pela própria mãe, quando se vê sem a presença física daquela criatura, sofre. E é natural sofrer. O sofrimento, ele é natural. O que não é natural de maneira nenhuma é o desespero, é a revolta. Isso não é natural. Mas quando nós nos separamos de alguém, quando a gente perde um emprego, quando a gente rompe um relacionamento de muitos anos, quando a gente muda de cidade, quando um amigo se afasta, muito querido, um amigo muito querido rompe com a gente, nós também vivemos um luto. Porque é a quebra dessa rotina. Eu lembro que quando eu vim morar em Piripiri, eu decidi vir morar aqui. Havia dias que eu saía dirigindo pela cidade, e na maioria das vezes era à noite, porque eu morria de saudade
da casa dos meus pais. Eu tinha saudade do cheiro da comida da minha mãe à noite. E foi um período de adaptação. Você vai adaptando a sua rotina àquela ausência. Então, luto, especialmente o luto da morte, da partida dos nossos entes queridos, não é uma doença. É um trabalho de reorganização interna, psíquica e emocional. Como que uma mãe que viveu 30, 40 anos de um lado de um filho, de repente se vê, se percebe, sem a presença física dele do lado, como que ela reorganiza, ela se reestrutura psíquica e emocionalmente? Alguém que ela amamentou, que ela trocou as fraldas, que ela levou para a escola, que ela viu os dentinhos se trocarem os dentinhos, que ela viu andar de bicicleta, que ela viu correr, que ela viu começar o primeiro namoro, que ela assistiu a entrada na universidade, que ela viu o primeiro emprego. Como é que se consola o coração de uma filha que por anos e anos e anos cuidou da mãe, acamada, dava banho, alimentava, trocava roupa, penteava os cabelos? Como que se reorganiza psíquica e emocionalmente o coração de alguém que dormia e acordava do lado do amor da sua vida, que ouvia aquela voz ecoando dentro de casa uma gargalhada ou cantarolando uma cantiga? Todos nós, em um momento da nossa existência, vamos passar pela experiência do luto. Não só do luto simbólico, esse que se dá diante das perdas naturais da nossa vida, mudar de cidade, perder o emprego, se aposentar. Muitas pessoas vivem o luto da aposentadoria, o luto simbólico da passagem da adolescência para a vida adulta. Mas todos nós iremos viver, além do luto simbólico, nós iremos viver o luto da partida de um ente amado. Todos nós. E cada um de nós vai lidar com isso de uma maneira distinta. Por isso que não existe uma receita. Eu até comprei, nada por acaso, né? Eu fui para um congresso em Brasília, agora em abril. Quando eu cheguei lá, encontrei 2 livros: Palavras para a Alma, da Teresa Camasmin, que é psicóloga e é espírita. Lindo esse livro. E comprei o livro Caminha que a Vida Te Encontra, também da Ana Teresa Camasmin, que é psicóloga, psicoterapeuta e é palestrante espírita. E eu comprei os 2 livros dela. Quando eu vi os livros, eu disse: eu vou levar esse livro para mim. Eu comprei pelo título. Os 2 livros tratam de luto. Tratam de luto, tratam de dor, tratam de partidas, de perdas, né, significativas na vida. E ela diz que se há uma certeza que todos nós temos, como espíritas que somos, é que a vida continua sempre. A mensagem que nós abrimos agora do Torres Pastorino lembra que nós estamos vivendo essa eternidade. Porque o fato de estarmos na matéria só nos diferencia de quem está do outro lado da vida, porque não tem um corpo físico. E é a ausência do corpo físico que proporciona a dor da saudade. É não ter a convivência com aquela pessoa todos os dias, diariamente, fisicamente falando, sentir o cheiro, sentir o som da voz, ouvir, escutar o timbre da voz daquela pessoa que amamos, que faz com que muitas vezes nós soframos de maneira desmedida. Mas diante de um luto, de uma morte inesperada, como continuar a ser mãe de alguém que já não transita dentro de casa? Como continuar a ser filha ou filho de uma mãe que já não permanece do lar? Como continuar a ser esposo, esposa, amigo, amiga de alguém que já não convive mais conosco? Quando nós passamos pelo processo do luto, nós passamos também pela
reconstrução de quem nós somos. Todos nós que vivemos o luto, a separação de alguém que amamos, precisamos também reconstruir quem nós somos, porque certamente aquela pessoa era parte da nossa identidade. Quando nós nos identificamos, normalmente nós nos identificamos dizendo assim: eu sou filha de fulano de tal, eu sou casada com fulaninho de tal, eu sou a mãe do fulano. Nós vamos nos identificando com essas etiquetas que são as nossas identidades, e quando alguém parte, volta para casa, retorna para o mundo espiritual, essas etiquetas elas precisam ser transformadas. Elas não precisam ser arrancadas de nós, elas precisam ser ressignificadas. Quando o filho parte para a pátria espiritual, a gente deixa de ser mãe? Não. A gente continua sendo mãe. A gente continua sendo mãe daquela criatura. Quando a mãe retorna para o mundo espiritual, a gente deixa de ser filho? Não. Ninguém diz que não é mais filho de fulano porque fulano partiu para o mundo espiritual. Nós vamos ressignificar essa relação. Nós vamos ressignificar a forma, o modo de nos relacionarmos com essas criaturas. Toda a espiritualidade amiga, que através dos inúmeros textos, das inúmeras obras dadas a Chico Xavier, a Divaldo Pereira Franco e a outros médiuns que nos trazem notícias do mundo espiritual, todas as mensagens que nós temos acesso sobre a vida além do túmulo, sobre a existência, a caminhada, a vida após a morte, todas as notícias que nós temos é que, tem cadeira aqui na frente, um monte, sense. Todas as notícias que nós temos é que a vida do lado de lá é a continuidade da vida do lado de cá. O que é que eu gosto de fazer aqui hoje? Onde é que eu passo a maior parte do meu tempo? Com o que é que eu me importo? Pelo que eu me interesso na maior parte das vezes? Quais são as minhas principais ocupações? São elas que eu vou dar continuidade no mundo espiritual. Fora isso, nós aprendemos com a doutrina espírita, através de Allan Kardec, que aqueles que nos antecederam na grande viagem, nossos bisavós, nossos avós, nossos tios, nossos amigos, eles nos aguardam no momento da grande travessia. São eles que nos recebem. São eles que nos acolhem. São eles que nos assistem. Eu me lembro que quando a minha avó, depois de 15 anos com Alzheimer, completamente acamada, especialmente nos últimos 4 anos de vida, ela desencarnou. Uma noite antes do seu desencarne, eu tive um sonho com ela dentro de um caixão. E sonhar com um caixão já é uma coisa meio apavorante, porque a gente tem medo da morte. E a gente associa o caixão a uma coisa terrível. O caixão é um útero. A gente chegou aqui e um negócio pequenininho, apertado, quentinho, chamado útero. E quando a gente retorna, é do mesmo jeito. É uma caixinha apertadinha, quentinha. É uma semente que vai ser plantada na terra. A gente tirar essa imagem horrível de que aquilo ali é um lugar de sofrimento, de angústia. Não, é um vaso onde a gente planta uma semente de todo o afeto, de todo o amor que a gente dedicou àquela criatura. E eu lembro que eu vi a minha avó deitada no caixão, e eu me aproximava dela, e eu sempre amei assim, desesperadamente a minha avó. E eu sentava ao lado dela, e ela não falava comigo, mas eu ouvia ela dizendo: minha filha, chegou a minha hora de ir embora. Cuide da sua mãe. Porque eu sabia que a minha mãe ia entrar num estado de desespero muito grande. Porque o cuidador de alguém que passa 15 anos convalescendo, ele vai adoecendo junto com a pessoa com quem ele cuida. E não é um adoecimento, muitas vezes, perceptível, porque todo mundo acha que é forte,
porque está cuidando. É a fortaleza. Mas psiquicamente, emocionalmente, aquela pessoa vai se fragilizando. Porque quando nós cuidamos de alguém que está doente por um longo período de tempo, a gente vai se despedindo daquela pessoa todo dia. É uma despedida diária. Por mais que a gente negue isso, nós vamos nos despedindo dela todo dia. É um luto prolongado. E eu sabia que a minha mãe ia sofrer muito. Eu sonhei com ela à noite. No dia seguinte, por volta das 14 horas, ela teve uma parada respiratória dentro de casa. E eu me recordo muito bem da cena do meu irmão pegando ela no colo e correndo com ela 8 quarteirões para levar ela no hospital que ficava próximo da casa da minha mãe. E quando ele chegou com ela no colo, desesperado, que as enfermeiras atenderam ele e ela já havia falecido. E nós não sabíamos como nós iríamos dar essa notícia para minha mãe, porque a minha mãe tinha saído para votar. E ela foi votar naquele horário, porque ela já tinha dado o banho nela, ela já tinha almoçado, tinha colocado ela para dormir. E ela, mas daqui a pouco eu volto para ficar com a mamãe. Nós sabemos que esse processo do cuidador é um processo de despedida diária. Quando a gente tem alguém muito doente na nossa família, seja por um longo período de tempo, por um curto período de tempo, nós vamos nos despedindo daquela pessoa cotidianamente. E esse luto prolongado, se ele não for cuidado, acolhido pela família, entendido pelos amigos, se ele não for expressado através do choro, através das lembranças, das memórias, dos relatos, porque é através da fala, do contar histórias, do falar sobre a pessoa, do dizer o que você viveu, compartilhar a sua dor, compartilhar a sua saudade. Se não for através dessa ressignificação da palavra, aí a gente realmente adoece. Aí a gente entra em depressão. Porque a gente começa a engolir a tristeza. E ela vai nos adoecendo. Por isso que o ideal no processo do luto é falar sobre está doendo, diga está doendo. Eu estou com saudade, diga eu estou com saudade. Eu já acordei morrendo de saudade. Fala. Porque aqueles que estão do outro lado da vida, diz o Allan Kardec na questão 936 do Livro dos Espíritos, eles sentem, de modo muito especial em seus corações, eles sentem a nossa saudade, eles sentem as nossas preces, eles sentem o nosso carinho, eles sentem o nosso afeto, mas eles também sentem de maneira incômoda o desespero, a revolta, a amargura. Porque luto não é sinônimo de revolta, de desespero nem de amargura. É sinônimo de ressignificado da caminhada sem a presença daquela pessoa. E sem a presença física. Porque quem foi que disse que ele não está presente? Nós vamos reencontrá-los nos nossos sonhos. Alguns de nós vamos ter a sensibilidade de saber que ele está em nossa casa, porque a gente vai ter a certeza absoluta. Hoje eu senti aquela pessoa aqui dentro de casa comigo. Eu senti o carinho dela na minha cabeça. Eu ouvi a voz dela na minha casa. Quando nós nos afinizamos através da prece, especialmente desse diálogo de coração para coração, de rogar, meu filho, eu continuo sendo sua mãe, eu estou aqui. Mamãe, eu continuo sendo sua filha. Eu vou cuidar de tudo, eu vou cuidar de mim, para que eu fique bem e você também fique bem. Quando a gente começa a criar essa linha de afinidade através da oração, com esses entes queridos, com essas criaturas que nos antecederam na grande viagem, nós vamos também amplificando a acústica da nossa alma. E a gente encontra com eles.
Eles nos visitam. Eles vêm nos falar através do sonho. E tem alguns que muitas vezes, pelo mérito que tem, mandam notícias muito brevemente através de uma psicografia. Eu não tenho dúvida nenhuma de que os entes queridos, de todos vocês que já partiram para a pátria espiritual, os acompanham diariamente, porque o amor não separa as criaturas, ao contrário, une. Nem a morte do corpo físico é capaz de separar quem se ama. E eu sei disso não só pelas dezenas e dezenas de psicografias que eu já recebi na minha vida, de pessoas que desencarnaram, mandando notícias para os seus entes queridos, mas eu sei disso também pela convivência que eu tive com os meus avós que desencarnaram, os meus tios que desencarnaram, primos meus que desencarnaram, amigos meus que já desencarnaram, e com os quais eu mantenho um contato tão vivo que às vezes eu os vejo dentro da minha casa. Outro dia eu disse para o Gerardo, a Diana estava em casa. Em um certo momento da minha vida muito difícil, porque eu também passo por sofrimento e por dificuldade, eu acordei um dia pela manhã, quando eu me levantei para tomar café, seu Lima estava em pé na minha cozinha, que é um amigo muito querido que já desencarnou. Eu já senti a minha avó inúmeras vezes acariciando os meus cabelos, quando a vida fica muito pesada. Todos nós vivemos acompanhados dos nossos entes queridos, porque o amor não se desfaz com a morte. E talvez esse seja o maior consolo que todos nós temos diante de um luto doloroso e demorado. Claro que se eu perdi a funcionalidade da minha vida, porque a gente precisa lembrar de que o luto ele só é doentio quando eu perco a funcionalidade da minha vida. Por causa do luto eu não consigo trabalhar, por causa do luto eu não consigo resolver os meus problemas diários, devido ao luto eu abandonei, eu negligenciei meus filhos, minha casa, minha família, devido ao luto eu me negligenciei, deixei de cuidar de mim, deixei de enxergar os outros, as outras pessoas ao meu redor. Quando eu perco a funcionalidade, aí eu preciso de ajuda profissional, psicólogo, um terapeuta e, se for necessário, um psiquiatra. Eu não estou conseguindo mais dormir, não tenho fome, perdi a vontade de viver, perdi a vontade de trabalhar e deixei de ter funcionalidade. Não executo mais as minhas tarefas rotineiras, cotidianas. Aí eu estou no processo de adoecimento. Mas isso é depois de um ano. Se eu passei um ano vivendo isso, 6 meses nessa condição, um ano nessa condição. Porque, gente, os primeiros 6 meses, eles são realmente para sentir saudade, para ir construindo essa nova realidade, esse novo vínculo. A gente precisa criar o hábito de conversar, de dialogar com as pessoas que partiram, com os nossos entes queridos, contar para eles: não se preocupe, a vida está bem. As crianças estão crescendo, os nossos amigos permanecem fazendo as coisas que eles faziam antes. O seu neto está indo muito bem. A vida tem as dificuldades, mas nós estamos vencendo cada uma delas. A gente tem que construir o hábito de ir comunicando para eles as nossas pequenas vitórias, para que eles não se aflijam, especialmente os pais, com relação aos filhos. Porque quando os pais vão embora e deixam os filhos, a preocupação desses pais é que os filhos não caiam, não se atropelem. E as mães que veem os filhos partir, a preocupação deles, das mães e dos pais, é: quem vai cuidar do meu filho do lado de lá? Quem vai estar lá para cuidar dele? Quem vai estar do outro lado para dar para ele o amor que eu dava? A esposa, o irmão, a irmã. E aí, quando a gente compreende a imortalidade da alma, quando a gente entende que os vínculos de amor não se destroem, a gente lembra: mas ele tem um bisavô, ele tem a bisavó, ele tem um
tem pai, ele tem um irmão, ele tem um tio, ele tem aquele amigo querido que desencarnou antes dele, que está lá cuidando dele também. Porque nós nunca estamos sozinhos. Para quem fica depois de uma perda muito significativa, diz a Teresa na sua obra, inicia-se ali um processo de ordenar sentimentos que são desordenados e que são contrários. Porque assim, uma hora eu aceito, está tudo bem, eu compreendo. Outra hora eu me pergunto, mas por quê? Por que agora? Por que nesse momento? Por que comigo? Por que aconteceu? E se? E se? Porque o e se, que é essa fase da negação, muitas vezes, ele vai nos machucando. Aí a gente retorna. Não, mas está tudo bem. Eu entendo, eu aceito. E aí a gente vive desse processo de ordenar esses sentimentos, de colocar em ordem esses sentimentos contrários. Essa sensação de que a dor nunca passará. Todos nós que vivemos um luto e que está muito recente, a gente tem a sensação de que essa dor, de que esse vazio, ele nunca vai passar. E a gente às vezes tem uma pressa de que a rotina da nossa vida se restabeleça. Porque a ausência de alguém que partiu quebra o fluxo da nossa rotina. A rotina se desmantela inteira. Se era alguém que você cuidava, eu acordava todo dia, eu cuidava, eu dava banho, eu dava comida, eu dava medicação, eu saía do trabalho, eu levava para o médico. A rotina se desestabelece completa. Mas do jeito que ela se desestabelece, ela se desestrutura, à medida em que o tempo vai passando, ela vai se restituindo. Deixa de doer? Provavelmente não. A gente deixa de sentir saudade? Talvez nunca. Mas a rotina vai se restabelecendo. Por isso que nesse processo de reconstrução de sentimentos, de restabelecimento da rotina, objetos e lugares ganham tanta importância. Às vezes você está bem, nem está lembrando daquela dor, daquela saudade, aí você encontra um objeto, um copo, um prato, uma toalha de banho, um frasco com um restante de perfume, e volta toda aquela memória novamente. Aquilo ganha uma importância gigantesca. É por isso que algumas pessoas transformam alguns túmulos em verdadeiros mausoléus. Levam para lá tudo que recorda aquela criatura. E que não é muito bom, porque nós sabemos que o que é material é finito, se encerra. O que jamais se encerrará é o vínculo afetivo que me liga àquela pessoa. Mas às vezes é uma fotografia, é um vídeo que você encontrou perdido no celular, que vai trazer de volta toda a memória. Toda a memória. Vai confirmar para nós que aquela saudade, aquele vazio ainda está aqui. E está tudo bem. Está tudo bem, porque nós precisamos viver esse sentimento até que ele se transforme. Não é até que ele acabe, não é até que ele esgote, é até que ele se transforme. Retirar quem nós amamos do nosso planejamento diário pode provocar, em muitos casos, a perda total do sentido da vida. Porque imagine, você tem alguém na sua vida com quem você planeja o seu dia, planeja a sua caminhada, planeja o seu futuro, e de repente aquela pessoa não está mais ali. Dói. É doloroso. É por isso que é natural sofrer. É natural chorar quando se encontra um amigo. É natural chorar quando se abraça alguém que você sabe que acolhe a sua dor. É natural. Não é natural se revoltar. Não é natural agredir a Deus por aquilo que a gente não tem controle. Mas é natural chorar com a saudade.
com a lembrança. Então a gente precisa, muitas vezes, dar um passo decisivo na direção da retomada do fluxo da vida. Como é que a gente faz isso? A doutrina espírita nos diz que é por meio da compaixão. E essa compaixão é por nós, mas também é pelo outro que partiu, pela fragilidade da existência. Nós estamos aqui hoje, amanhã não sei, daqui a meia hora não sei, daqui a um ano eu também não sei. Há uma fragilidade na existência e nós precisamos ter compaixão, tanto por quem fica quanto por aquele que se foi. Porque quem parte para o outro lado, quem volta para casa, que vai reencontrar os amigos no mundo espiritual, vai sentir saudade daqui, vai sentir saudade do corpo físico. Eu já recebi cartas aqui psicografadas que a pessoa dizia assim, na carta: eu tenho muita saudade da minha família, tenho muita saudade dos meus filhos, mas a coisa que eu tenho mais saudade é daquele cheiro de cuscuz de manhã que a minha avó fazia. Minha gente, é natural sentir saudade do que deixamos aqui. Nós somos criaturas ainda muito imperfeitas. Muito imperfeitas. É natural. Então a gente precisa ter compaixão pela nossa dor e pela dor daquele que se foi. Não porque ele está sofrendo, mas porque, imagine, meu ente querido, a minha avó faleceu e eu passei uns 3 meses que eu não conseguia ver uma roupa azul, porque a cor favorita dela era azul, ela só vestia azul. E a minha cor favorita, por consequência, é azul, por causa da minha avó. Eu não conseguia ver nada azul, porque eu tinha uma crise de choro. Se eu visse uma mulher de azul, eu chorava. Se eu visse uma cor pintada de azul, eu chorava. Era um negócio, minha mãe dizia assim, tu vai adoecer. É natural. É natural. Mas aí eu comecei a pensar, eu já era espírita, e eu pensava, meu Deus, a minha avó gostava tanto de me ver sorrindo, se ela vai me ver chorando o tempo todo, ela deve estar triste. Então eu tentava ir equilibrando essa situação, para que ela não se entristecesse. Porque às vezes a gente dificulta a caminhada do outro lado de lá, a gente se apega tanto, e é tanto que ele esteja aqui, que ele não consegue ir embora. Ele fica dentro da nossa casa, aprisionado. E os passos que ele precisa dar na direção da sua caminhada do outro lado são impedidos porque nós os amarramos. Porque eles vêm nos visitar sempre. De livre e espontânea vontade, eles vêm. Inúmeros relatos aí de psicografia de pessoas que caminham. Aí tem psicografia guardada no chão de gente que nunca veio buscar psicografia. Botou o nome e nunca veio buscar. E os familiares relatando que estão lá, que visitam, que vão vê-los, que sentem saudade. Porque sentir saudade não é aprisionar a pessoa na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. É dizer, ainda dói, eu ainda sinto saudade, mas eu sei que você tem que dar continuidade à sua vida. Eu sei que aí tem tarefas que você precisa realizar. Eu sei que aí você precisa viver coisas que você não conseguia viver aqui. E aqui nós também temos as nossas tarefas para realizar. Porque sentir saudade não é aprisionar. E quando nós temos compaixão, a gente entende isso. A gente entende que é necessário permitir que o outro caminhe do outro lado. Porque a vida, gente, ela é uma só. Aqui e lá. A diferença só está única e exclusivamente no nível de percepção de cada um. Porque aqui nós temos a percepção da matéria e eles têm a percepção espiritual. Nós não conseguimos perceber coisas com esse corpo material que eles percebem do mundo espiritual. Eles conhecem a intimidade do nosso coração. Eles chegam no nosso lar e sabem se realmente as coisas estão bem. Se aquele sentimento realmente é tristeza de saudade, se aquele sentimento é tristeza de revolta. É por isso que diante do luto nós precisamos ir ressignificando a dor. Ressignificando esse processo. Não é deixar de chorar, deixar de falar, deixar de contar as histórias. Não. É ir ressignificando tudo isso.
Porque todos nós, um dia nos reencontraremos com aqueles que amamos, porque ninguém vai virar pedra, nenhum de nós vai virar pedra. A gente também vai voltar para casa, e eles vão estar lá nos aguardando, nos amando da mesma forma, e talvez até com uma percepção ampliada desse amor, que nós não somos capazes de compreender, porque nós estamos na matéria. Por isso que compreender e aceitar a imortalidade do Espírito é tão importante para o exercício do desapego. Amar não é reter, não é prender. Amar é justamente permitir que a pessoa continue a jornada dela. Mesmo que eu esteja aqui sentindo a falta, sentindo a ausência, sentindo a dor. Quando a gente fala especialmente para as mães, a gente lembra que os filhos são espíritos emprestados por Deus para nosso cuidado. Ele nos empresta momentaneamente aquelas criaturas para que a gente possa cuidar. Da mesma forma que nós, quando nos tornamos os cuidadores dos nossos pais, nós precisamos entender que eles são emprestados. Chegará um momento que eles precisarão retornar. E está tudo bem. Que nós amamos são empréstimos da misericórdia divina. As pessoas que nos amam são empréstimos de Deus para a nossa vida, para tornar a caminhada menos árdua, menos dolorosa, menos difícil. Mas um dia todos nós atravessaremos o grande portal da imortalidade. Não viveremos para sempre na matéria, viveremos eternamente, mas não na matéria. Por isso que sentir dor faz parte de viver o processo do luto. E essa dor ela vai burilando o nosso coração. Ela vai nos ensinando a como amar apesar da ausência, a como amar apesar da distância física. Ela vai nos ensinando, vai nos moldando para um novo modo de existir. E é maravilhoso pensar sobre isso. Por quê, gente? Porque se eu compreendo que a morte é um processo natural, se eu entendo que o amor é um vínculo invisível que me liga àquela criatura apesar da travessia da morte, se eu já aceito o fato de que a dor na separação física é um processo natural, eu também preciso compreender e acolher a dor dessa perda, a dor dessa partida, como um processo que faz parte da nossa caminhada. Porque acolher a dor da perda, não é desistir de viver. Eu não posso desistir de viver, porque agora eu resolvi que eu vou só acolher essa dor, que eu agora vou só viver a dor da separação, eu vou só viver a dor da perda. Não é desistir de viver, porque aqueles que estão do lado de lá, ao contrário, espero que nós possamos concluir a nossa tarefa vivendo de maneira tão digna quanto se eles estivessem conosco, dividindo o dia a dia com a gente. Então, quando a gente fala de luto, fala de separação, fala de perda, fala de acolher essa dor, nós estamos falando de permitir ao coração que chore, se for preciso chorar. Nós estamos falando de que é necessário viver esse processo para que ele possa se transmutar, para que ele possa passar pelo processo natural da modificação do sentimento de quem nós somos. Porque à medida que os sentimentos vão se transformando, nós também vamos nos transformando. Hoje em dia eu lembro da minha avó de maneira muito, mas muito saudosa, mas eu não consigo lembrar do momento da morte dela. Eu só consigo me lembrar do dia que ela me tirou do pé de seriguela, que eu fiquei enganchada pela saia. E ela rindo, se acabando de rir, eu enganchada pela saia no pé de seriguela, e ela desesperada atrás de uma escada para me tirar.
Eu só consigo lembrar da minha avó me levando para pescar no Rio Puti, para pescar de vara, com isca de miolo de pão, porque ela dizia que a isca de miolo de pão só pegava os peixes maiores, não pegava os menores, e os menores precisavam continuar dentro do rio. E ela me ensinou a pescar de vara. Eu só lembro da minha avó, no dia que eu fui pescar com ela em uma lagoa, e eu peguei um mussum, e o mussum enrolou no meu braço, e eu quase enlouqueço, porque eu pensei que era uma cobra. E era um mussum, que depois descobri que era um peixe. Então, eu vou lembrando das histórias e vai fazendo isso comigo, vai me dando vontade de rir, porque foi transbordando o sentimento. Eu tenho certeza absoluta que dentro do coração de vocês, de todo mundo que já viu um ente querido partir, tem uma história engraçada, tem uma história hilária que você vai rir de se dobrar quando lembra dela. Ou tem aquele momento muito especial, mas tão doce, mas tão particular, mas tão amoroso, que você lembra daquela pessoa que é capaz de arrancar suspiros. Porque aí a gente já transmutou, a gente já modificou, a gente já se transformou. E um dia, não um dia mais, um dia é um dia menos. E se é um dia menos, é um dia que nos aproxima cada vez mais do reencontro com essas criaturas. E é bonito pensar assim. É consolador pensar dessa maneira. Eu tenho certeza absoluta que aqueles que partiram, que olham por nós e nos amam profundamente, eles devem olhar para a gente e pensar: viva! Viva cada dia, porque se eu tivesse aí, eu estava vivendo do teu lado. Vive o dia de hoje, aproveita isso hoje, fica com raiva, diz que está com raiva, está triste, diz que está triste, está feliz, diz que está feliz. Vive cada instante, cada momento, porque se eu estivesse do seu lado, era isso que eu estaria fazendo, eu estaria vivendo com você. Então ele fica do lado de lá torcendo, continua, persevera. Porque a gente pode chorar, pode, deve. A gente pode sim recordar as histórias, trazer as lembranças, deve. A gente deve principalmente viver. Porque é a melhor forma de homenagear aqueles que partiram, porque eles continuam vivos. É ir vivendo um dia de cada vez. Então a gente acolhe essa dor, acolhe, não desiste da vida, permite ao coração que chore, para que a alma possa, no tempo de Deus, como diz a Teresa, voltar a sorrir com as lembranças do que foi vivido. Afinal de contas, a morte, ela não é um ponto final para quem parte. Não é. Não é um ponto final para quem parte e nem um abismo para os que ficam. Não é. Ela é um convite para que nós aprendamos a amar sem reter a pessoa. Ela é um convite para que a gente possa aprender a amar sem segurar a pessoa. É a maior prova de amor. É o amor que continua. O luto é o amor que continua. É o amor que nos ensina a amar de maneira desapegada. Não tenho mais uma outra que eu possa segurar aí do meu lado, mas eu continuo amando. É esse o processo, é essa a tarefa do luto. Por isso que a Teresa nos diz que se a morte não é um ponto final para quem parte, nem um abismo sem fim para os que ficam, ela é na realidade um convite para que nós aprendamos a amar sem apego, a amar sem reter, confiando que o invisível também é feito de presença e de cuidado. O invisível é feito de presença e de cuidado. Aquilo que os nossos olhos não veem, que está invisível, que é o mundo espiritual, precisa também da nossa presença e do nosso cuidado. E como é que eu faço isso? Adriana, como é que eu cuido e me faço presente no invisível? A oração, a prece, os pensamentos felizes e desejosos de bem-estar para aquele que partiu, a emanação
do nosso amor, da nossa confiança e da nossa fé na direção daqueles que precisaram ir antes de nós, que nos antecederam, cumpriram sua tarefa aqui, cumpriram sua tarefa e precisaram voltar para casa. E em nós ficou a saudade, a dor da ausência física, mas ficou acima de tudo e de qualquer coisa o amor luminoso que foi plantado em cada um dos nossos corações, porque a gente só tem luto por quem a gente ama. Não se tem luto por quem não se ama. A gente só vive o luto quando a gente ama. Então, eu espero que quando a gente sai daqui hoje, a gente sai com o nosso coração assim, recheado de uma nova esperança. Que é a esperança na certeza de que aqueles que partiram antes de nós continuam, permanecem conosco todos os dias, por meio desses fios invisíveis que todos nós aprendemos a chamar de amor. Sem esse laço não existe luto. Não existe luto sem o laço do amor. E o luto não é vergonhoso, o luto não é a dor, o luto é o amor que permanece, é o amor que continua. Que nós possamos acolher essa nossa dor com compaixão e confiar mais e verdadeiramente nos propósitos que Deus tem para a vida de cada um de nós. Muito obrigada pela atenção de vocês. A gente vai fazer a nossa prece, né? A gente vai aproveitar para fazer um passe coletivo. Deixa eu me dar, porque aí quem está do outro lado faz o passe coletivo também, você não precisa encaminhar o link, né? Do passe, pode deixar. Tá todo mundo bem? Tem umas pessoas afungando por aí, não tem problema não, é natural, viu? Normal, muito normal que isso aconteça. Então vamos aproveitar que nós estamos nesse clima de alegria, de paz. Estamos bem, liga aí para mim. Que nós estamos nesse clima de paz e de harmonia. E vamos nos manter aí em silêncio. Vamos mentalizar aquelas criaturas que nós amamos. Essas pessoas tão especiais que aqueceram e aquecem o nosso coraçãozinho com a lembrança, com a memória que guardamos delas aqui dentro de nós. Vamos trazê-las para junto do nosso coração, para perto de nós e deixar que elas nos envolvam num abraço quentinho e caloroso daquela saudade que consome, e pedir a Maria de Nazaré que através do seu amor infinito por todos os seus filhos, que somos todos nós, que ela possa acalmar o nosso coração, aquietar as nossas angústias, abrandar as nossas tristezas, envolvendo-nos através dos espíritos amigos que nesse momento impõem suas mãos sobre as nossas cabeças, derramando sobre nós o medicamento necessário para o nosso corpo, para o nosso espírito, permitindo que essa energia amorosa se espalhe em nossas células, em nossa corrente sanguínea e reestruture em nós a nossa saúde mental, espiritual e física. Que esse amor infinito dessa mãe amorosa possa envolver a nós e a todos os nossos entes queridos desencarnados,
dando-nos saúde integral, paz, esperança, harmonia, equilíbrio e alegria de viver. Que aonde quer que estejam aqueles que amamos, que eles recebam desse ambiente as vibrações mais intensas do nosso amor. Que essa luz que nos envolva a toda a nossa família, a todos os nossos amigos e também aos nossos inimigos. Que essa paz que se instaura em nossos corações seja o remédio que precisamos para o refazimento da nossa caminhada, para a reconstrução da nossa vida. Por isso, Mãe querida, te rogamos, derrama sobre nós o teu amor mais uma vez. Transforma em paz e benéfico as energias do alto que nos envolvem nessa hora. Nos ilumina, nos consola, nos coloca no colo, Mãe amada, e nos protege, a nós e aqueles que amamos, não só hoje, mas sempre. Que assim seja, graças a Deus. Todo mundo bem? Muito bem. Quem está em tratamento do passe magnético, pode aguardar um pouquinho que a gente vai chamar para levar lá para a maca. Quem está no automóvel, quem vai tomar só o passe simples, a gente fez o passe coletivo aqui dentro, tá bom? Então vamos, daqui a pouco ali fora tem a nossa atividade, né, Ricardo? Quem quiser ficar será muito bem-vindo.